Em algum momento de sua trajetória escolar como aluno, você deve ter feito aquela conhecida pergunta que muitos por aí já repetiram: por que eu preciso ir à escola? Mais tarde, sendo pai, mãe ou responsável por uma criança ou um jovem, você deve ter ouvido essa mesma pergunta. E caso tenha retornado à sala de aula como professor ou professora, sem dúvida ouviu esse questionamento mais vezes, provavelmente com variações mais específicas. Por que eu preciso aprender esse conteúdo? Qual será a importância dessa fórmula matemática para a minha vida? Para que tantas regras de português? E por aí vai. Bem, provavelmente cada um deu uma resposta partindo da sua experiência pessoal, baseando-se naquilo que acredita ser a contribuição da escola para a sua formação humana e profissional. Os professores podem até ter trazido exemplos da utilidade de certos conhecimentos para a vida do estudante. Em alguns desses casos, o estudante pode ter se convencido, em outros, nem tanto. Até mesmo em certas situações, aquele que deu a resposta pode nem mesmo ter convencido totalmente a si próprio. Que pai nunca questionou a educação recebida pelos seus filhos? Que professor nunca se perguntou se o trabalho está em sintonia com as demandas da sociedade? E que coordenador ou diretor nunca sentiu que a sua escola deveria rever o currículo que é ensinado aos alunos? Como podemos perceber, essa questão está presente em todo o Brasil, mas a resposta a ela não pode partir apenas de alguns pais ou de alguns professores e diretores. A resposta deve ser dada pela sociedade. Este é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular: apontar aquilo que qualquer estudante em todo o território brasileiro precisa aprender, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Desde as últimas constituições, foram mobilizados esforços para se pensar numa educação que atingisse de forma igualitária toda a população do país. Assim como a pergunta sobre o papel da escola na vida das pessoas não é nova, a necessidade de criação de uma base curricular comum a todo o país também é antiga. A Constituição de 1988 contempla essa questão, que anos depois também foi prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De lá para cá, ela foi objeto de discussão nos mais diversos setores da sociedade e, por isso, incorporada ao Plano Nacional da Educação, o PNE. O último PNE, aprovado por unanimidade no Congresso e sancionado pela Presidenta da República em 2014, é um exemplo desse movimento que busca compromissos comuns a todas as regiões, estabelecendo metas e diretrizes que valem para todo o país, ao mesmo tempo em que se respeita a autonomia dos estados, dos municípios e das escolas. Uma das metas do PNE é a construção de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento coordenada pelo Ministério da Educação e que deve ser encaminhada até junho de 2016 ao Conselho Nacional de Educação. Essa proposta é a Base Nacional Comum, elaborada a partir das diretrizes curriculares nacionais, que especificará esses direitos e objetivos de aprendizagem. Ou seja, a necessidade de um entendimento sobre o papel da escola para a vida das pessoas, sobre aquilo que é essencial que cada um aprenda, não se faz apenas evidente nas conversas informais entre alunos, pais, professores e diretores. Está também nas decisões da sociedade e na agenda dos governos. Para que saia do papel e faça diferença para a formação dos milhões de estudantes da educação básica do Brasil, é preciso que a sociedade discuta e contribua para o debate. A partir de setembro deste ano, o MEC apresenta a primeira proposta da Base Nacional Comum Curricular, elaborada com a participação de profissionais de todos os estados e de 35 universidades brasileiras. Mas não será somente a apresentação de um projeto do qual uma parte importante da sociedade seria espectadora. É também possível contribuir e intervir. Há 3 possibilidades de contribuição para que os cidadãos do país se insiram nesse movimento: a contribuição individual, a contribuição por meio das redes, fruto de discussão entre comunidade, professores e demais profissionais, e a contribuição a partir de organizações, como instituições de ensino e grupos da sociedade civil. Essas possibilidades se efetivam por meio do portal Base Nacional Comum.
o Ministério da Educação convida todos a entrarem no debate em torno da Base Nacional Comum Curricular. Com a participação de vocês, os questionamentos e as discussões que já existem no país poderão convergir na forma de um diálogo em prol de uma educação cada vez mais igualitária e conectada aos anseios da sociedade.